CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a participação do setor privado na COP30, a Conferência Mundial do Clima, que está prevista para acontecer em Belém do Pará, agora em novembro. Eu converso com a Marina Grossi. Ela é presidente do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e a Marina também é enviada especial do setor privado para a COP30. Marina, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade mais uma vez. Prazer é todo meu, Rosana. Muito feliz de estar aqui com o seu público e assim, acompanhando sempre o programa e todas as coisas, que a notícia é fundamental aí para a gente sair da bolha. A gente vai viver a COP, que é a COP do mutirão, e nada melhor do que ter aí a nossa comunicação com toda a força. Muito bem. Marina, considerando que a COP30 vai ser aqui no Brasil, na sua avaliação, você acha que isso pode gerar um atrativo adicional para as empresas brasileiras ou para multinacionais que atuam aqui no país? Com certeza. Eu participo de COPs desde 97, desde que eu iniciei minha trajetória nessa área de desenvolvimento sustentável, especialmente mudança do clima. E vamos lembrar lá atrás que em 1992, foi aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, né, que aconteceu o grande summit, né, no Rio de Janeiro. Esse grande summit deu início à COP de biodiversidade, à COP de clima e à COP de desertificação. Então tudo começou ali em 92 no Brasil. Então eu que vivo essa agenda, né, é com muita felicidade que eu vejo que ela retorna para o Brasil num momento chave. Então a gente teve uma importância enorme em estar criando essa agenda, tangibilizando, dando formato, ajudando a dar formato para essa agenda, que é o grande desafio do mundo, né? A sustentabilidade, sobretudo a questão de mudança climática, que afeta todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas agora, passado tanto tempo, né? E vamos lembrar, né, Rosana, naquela época a gente tinha as empresas como vilãs. Em 92 as empresas eram vilãs. Então você avançou muito hoje são as empresas. A gente entra na COP, que é a COP da virada. Vamos lembrar que a gente teve o Acordo de Paris, onde foram assumidas metas, e essa é a COP que a gente vai assumir novas metas. Então não é clima separado de modelo de desenvolvimento. Nessa COP na Amazônia, a gente vai juntar tudo. Ela é a COP chamada também a COP da virada, ou a COP onde o setor privado passa a ser protagonista. Então, ela acontecer no Brasil é fundamental. E aí, por que eu falo isso? Porque você tem o Brasil, né? Vamos pensar nas últimas 3 COPs, por exemplo. Você tinha, né, Dubai, país petroleiro, né, de óleo e gás, Baku também. Então, Azerbaijão. Então, você tem agora, que é o nosso grande problema. Então, o grande problema é, sobretudo, combustível fóssil, a emissão de combustível fóssil. Mas você tem uma série de outras coisas na agenda que são soluções para o mundo descarbonizar. E uma delas muito importante, e aí eu retorno para a Amazônia, são as soluções baseadas na natureza. E não é tão considerado nesse mundo, né, no mundo das COPs, como uma solução. A gente sempre, quando pensa assim, reduzir a emissão, a gente pensa grande tecnologia que a gente vai ter que fazer, um grande investimento e tudo. E muitas vezes as soluções, até mais baratas, elas estão relacionadas à natureza, né, a você estar usando a natureza para absorver CO2, né, grande sumidouro aí, absorver CO2, agricultura regenerativa, por exemplo. Então, é a chance desse sul global. Estava te falando aí no intervalo, né, Rosana, que eu estou voltando do Peru agora, estive no México há pouco. Como enviada especial, fico visitando países, escutando o que os países têm a dizer. E assim, nós somos no sul global um lugar onde as soluções podem acontecer. E soluções baseadas na natureza têm, por exemplo, a responsabilidade de tem o potencial de reduzir até 20% de todos os gases de efeito estufa que estão no mundo. Então, isso não é pouca coisa, né? O que a gente tem que fazer para avançar nisso? E o fato de acontecer na Amazônia permite que a gente faça esse tipo de discussão. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar tanto de floresta, nunca ouvi falar tanto de mecanismos financeiros para viabilizar isso.
Então, a gente está entrando essa COP num país que pode sim resolver o seu dever de redução de emissão, a nossa chamada NDC, né, essa sopa de letrinhas aí que significa o compromisso que cada país fez para reduzir suas emissões. O Brasil pode reduzir a deles, apesar de responder só por 6% da emissão global, mas nós estamos entre os 10 maiores emissores. Agora, a gente pode fazer isso, então a gente pode servir de inspiração para o mundo que está buscando não incrementar a temperatura para além de 1,5 graus Celsius. Então, quando você põe isso, essa COP, num país que pode fazer isso, que fazer dentro da sua parte, pode cumprir esse compromisso, e mais do que isso, pode oferecer soluções para o mundo, isso é muito importante. Isso fora uma série de coisas, porque eu chamo muito essa COP da COP do clima, natureza e pessoas, né, sociedade. E aí vamos lembrar que o nosso presidente da COP, André Corrêa do Lago, fala de mutirão, né? Por que ele fala de mutirão, né? Saiu os Estados Unidos pela segunda vez, aliás, né, saiu desse processo da COP, ele é um grande emissor, e a gente não tem espaço vazio em COP. Entrou a China, que hoje é a grande, e eu vi essa trajetória da China, né, como eu te falei, desde 97, ela virou a grande provedora de soluções, painéis solares, né, pás de eólicas, etc. Então, ela é um business para ela. Então, respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, a COP é uma oportunidade no Brasil, onde a gente mostra que temos sim as soluções, mas precisamos de recursos para valorizar o que o mundo inteiro desfruta, né? Que são florestas, que hoje o mundo já acabou com a maioria das suas florestas, mas que tem um papel muito importante. Além disso, agricultura regenerativa, que nós somos muito bons, matriz limpa, que nós somos extremamente limpos. Então, é muito, muito bom no momento que o mundo precisa de esperança, que a gente esteja no Brasil podendo fornecer essa esperança para o mundo. Muito bem. Agora, Marina, o embaixador André Corrêa do Lago, que é presidente da COP, recentemente lançou uma carta conclamando o setor privado a participar da COP e a se engajar, né, em última instância mesmo, nessas questões relacionadas às mudanças do clima. E isso levantou uma certa suspeita de que havia um desinteresse por parte das empresas em comparecer ao evento, talvez por conta de questões logísticas, né, hospedagem muito cara, eles prefeririam participar de eventos paralelos. Como é que você está avaliando nesse momento, né, bem pertinho agora da COP, a participação mesmo do setor privado lá em Belém, indo para Belém, em loco? Eu tenho feito, no meu papel de enviada especial do setor privado, alianças globais que eu vejo muita mobilização, Rosana. Então, o World Business Council for Sustainable Development, que é uma entidade que tem mais de 200 grandes empresas globais, né? Eu tenho feito reuniões periódicas com o Peter, com a Maria Mendelucci, que é uma mulher fantástica, que a instituição dela surgiu lá no Acordo de Paris, que chama-se Women Business, né? Para tocar a narrativa do setor privado. Maria Mendelucci também estava comigo nesse processo, a Bloomberg também estava comigo nesse processo, a SB Cop, né, o Mussa, estava comigo nesse processo. Então, a gente tem engajado o setor privado nacional e global por diversas iniciativas. Então, desde iniciativas que a gente convidava sempre Ana e André para estar conversando com o setor privado e vendo de que forma que a gente pode estar avançando, porque essa é a COP da implementação, da agenda de implementação, e a gente sabe que quem implementa é o setor privado. Então, infelizmente, e isso aí não é segredo para ninguém, a logística de Belém ocupou muito espaço, né? Então, e claro, tem algumas restrições, também não vamos esconder isso, para que as pessoas participem, né? Uhum. Os CEOs globais, eles precisam de estar vindo, tem que ter segurança, tem que ter toda uma previsibilidade, né? Então, você tem todo um mecanismo aí mais complicado, mas a mobilização e a vinda de alguns deles, os mais significativos, vai surpreender, eu acho, as pessoas. Vão participar, inclusive, alguns deles da cúpula de líderes, que é um modelo que já aconteceu no passado, mas vai acontecer também nessa COP. Então, você vai ter o momento de chefes de estados, 6 e 7, também com líderes empresariais e alguns líderes empresariais falando para o mundo o que estão fazendo. Então, essa mobilização de bastidores a gente foi fazendo. Só no CEBED, só as empresas brasileiras do CEBED, a gente tem 120 grandes empresas, outras empresas que pediram, a gente teve pedido de mais de 300 credenciais, então vão estar maciçamente lá também.
Agora, a COP, ela não é só Belém, né? Então, ela é um processo que já vem e que vai continuar. O meu mandato de enviado especial, ele termina na próxima COP. Então, em novembro do próximo ano, eu ainda terei trabalho como enviada especial. Então, só para colocar que não é uma fotografia, é um filme que a gente está fazendo aí e que culmina, né, em Belém, mas a implementação, sobretudo, ela vai acontecer muito depois disso, os modelos que a gente está gerando e toda essa discussão que a gente está fazendo, e que, felizmente, sendo a COP em Belém, e aí a sua primeira pergunta, ela faz com que várias questões mobilizem instituições importantes. Então, o BID, por exemplo, o Banco Interamericano, o BNDES. Quando você coloca o desafio, o que a gente faz? Quais são os modelos inovadores? Porque os nossos projetos, muitas vezes de sustentabilidade, eles não têm a escala necessária, né? São coisas fantásticas, mas em pequena escala ainda. Então, como é que a gente faz para estar avançando isso? E essa é a grande questão. Precisa de modelos inovadores, então eu estava falando de BID, de BNDES, mas também do Rabobank, mas também do Banco do Brasil, Itaú, Santander, tantos bancos aí, que é Bradesco, tantos bancos aí que estão buscando se mobilizar para serem inovadores nesse processo. Então, o setor financeiro é transversal nessa agenda, que é a agenda de implementação, que tem 6 pilares e 30 objetivos. Mas a gente sabe que 30 objetivos é muita coisa. Essa que é a estrutura ali da nossa agenda de ação, a que a presidência da COP fez. Mas a sua pergunta sobre o setor privado, ele estará representado, eu acho que não tanto quanto poderia estar se a gente conseguisse ter um planejamento ainda mais cuidadoso, mas essa COP também é a COP do mutirão, as coisas vão sendo feitas um pouco assim, gerando, né, uma movimentação, essa figura do mutirão que o André colocou, ela tem figuras fantásticas, tem 4 prêmios Nobel, né, que participam dessa agenda. Você tem uma figura que é um brasileiro que está em Harvard, que apresentou trabalhos aqui sobre descarbonização em várias áreas da economia. Você tem o nosso enviado especial de floresta, Beto Veríssimo, que é um craquíssimo, né, junto com Juliano Assunção, que trabalha sempre em conjunto quando a gente fala da Amazônia, que mostra que, né, é possível preservar a floresta não só para não desmatar, mas como negócio. Se você, por exemplo, tiver um crédito de carbono com mais de $25 o crédito de carbono. Então, são coisas tangíveis. Essa COP é para a gente passar da ambição para a ação. E quem faz isso é o setor privado, mas é claro que também com um ambiente de previsibilidade, de maior direção, de segurança jurídica, né, de estímulo para uma nova economia, etc. Marina, você já mencionou aí algumas soluções que devem ser apresentadas, né? Portanto, é uma grande oportunidade que a gente tem de ser esse fornecedor mesmo da Agenda Verde para o mundo. Mas eu queria saber quais são as pautas prioritárias do setor privado. A gente está falando muito de mercado de carbono. Agora a gente viu o lançamento do TFFF, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que vai remunerar quem mantém a floresta em pé. Existem outras iniciativas também muito importantes, né, relacionadas à preservação da natureza, recuperação de área degradada, reflorestamento, energia limpa. Mas o que é prioritário para o setor privado? Olha, eu vou citar as coalizões que eu acho que responde bem a sua pergunta. O André, antes de ser presidente da COP, ele falou, Marina, e isso é um super orgulho aí, como presidente do CEBEDS, o que a gente fez, ele falou, Marina, a gente tem que chegar unido Brasil na COP. Então, vamos chegar com a nossa agenda nos temas, nos setores principais. Então, ele pediu 6 coalizões. Ele pediu floresta, agricultura, pecuária, energia, mineração. Está faltando uma aqui. Enfim, daqui a pouco eu me lembro aí para te falar. Mas eu diria que esses são os setores principais. Então, energia. A gente tem uma energia muito limpa, né? Quase 90% de energia limpa na nossa matriz. A outra que eu tinha esquecido é transportes, me lembrei agora. Então, transportes é a outra coalizão, que, aliás, foi a primeira que a gente entregou. Então, foi lindamente entregue a primeira coalizão nossa, capitaneada pelo Miguel Setas. Mas essas coalizões todas, eu acho que responde um pouco a sua pergunta, quais são os principais setores, né? Então, em energia, a gente já entregou a de transportes, tá, Rosana? E o que era a metodologia disso?
A metodologia e a pergunta do André, do presidente da COP, foi: como é que a gente chega em net zero até 2050 no setor de transportes, por exemplo, ou de mineração, ou de qualquer uma delas? E quais são, nos 2, 3, 5 anos seguintes, o plano de ação para que você chegue lá? Então, ela tinha que ser, ao mesmo tempo, ambiciosa, chegar no net zero, ou buscar chegar no net zero, mas, ao mesmo tempo, factível, porque eu tinha que ter um plano de ação acoplado a ela. Então, essas coalizões, elas têm uma metodologia que, primeiro, é essa articulação. Então, assim, para você ter uma ideia, das 4 que a gente já entregou, né, que a gente já entregou as 4 delas, só nessas 4 a gente reuniu 260 grandes empresas e entidades participando. Então, a gente mobilizou o setor inteiro. E quando eu falo o setor inteiro, não é só o setor privado dentro daquilo. Então, vamos pegar, por exemplo, né, a agricultura. Não é só a agricultura, o setor privado, mas é também todo mundo que ele impacta. Energia renovável, não é só aqueles que estão produzindo, mas o consumidor também na ponta. Então, a gente olhou todo mundo que é afetado por isso a articulação assim, ela tem um mérito enorme, porque ela mostrou principalmente poucas ações, também a parte da metodologia dela. Vou citar, por exemplo, a de transporte, que foi a primeira a ser entregue. Transportes, você tem, olha, para eu chegar no net zero, eu preciso de 3 grandes ações. Eu preciso de aumentar biocombustível, né, aumentar eletrificação e privilegiar modais que emitam menos e ter maior interação entre os próprios modais. Então, essas 3 ações respondem por um impacto imenso. Tem outras que são até mais fáceis, e tem outras, enfim, que a gente não tirou do horizonte, mas vamos focar naquelas que têm impacto. E a gente fez a mesma metodologia para todas essas coalizões. Então, isso aí, a gente ligou isso por exemplo, aos cases que a gente já está fazendo. Também entregamos aí como CBEDS 365 cases, se não me engano, que a gente entregou num evento que a gente fez em junho em Belém. Desses eventos, 70 já estão aí disponíveis para vocês, e é uma construção que sempre está acontecendo. Então, tanto nesses projetos que a gente fez com metodologia específica, quanto nas coalizões, essa adesão continua existindo. E o que ela responde? Ela responde ao momento crítico que a gente está vivendo. A gente está com um plano clima para ser feito, então o nosso planejamento, né, o plano clima, o plano de transformação ecológica, que você conhece tão bem, tudo isso conversa com esse momento, e o setor privado apresentou para o governo e falou: está aqui, a gente está articulado, a sociedade está dizendo que é isso, e está articulada. No ano que vem, também um ano eleitoral, independente da matriz ideológica de qualquer candidato, a gente vai mostrar para todos eles: olha, essa é a agenda que cada um desses setores colocou como importante para chegar no net zero. Então, respondendo ao que você falou, esses setores todos dizem: eu tenho ambição, eu vejo isso como uma oportunidade, e eu tenho esse mapa do caminho. E para esse mapa do caminho, eu já estou fazendo muita coisa, mas eu preciso de algum estímulo para continuar fazendo e ter escala para algumas dessas coisas. Então, é um pouco aquela história de que você já fez uma concertação, né? Você já preencheu os gaps de cada um desses setores, para, com base nisso, você avançar, e o plano de ação já está determinado. Então, no ano que vem, a gente vai poder estar conversando aí um pouco sobre o desenvolvimento dessas coalizões, que é um grande orgulho para a gente, e que não é só o CBEDS, e por isso que é grande. Por exemplo, a Confederação Nacional de Transportes, CNI, INSPER Mobilidade, no caso de transportes, mas IBRAM, no caso de mineração, universidades, todo mundo está participando disso. Então, esse acordo sobre direção a ser tomada, melhores práticas, priorização, sobretudo, isso já foi tomado. Isso significa que o setor privado chega nessa COP por meio dessas coalizões, unido com uma voz forte, unida. É coisa que nem todo mundo tem. A gente vai ter essa COP por parte do setor privado. Muito bem, está muito clara a mobilização do setor privado. Agora, isso não extingue o risco de greenwashing, né? Empresas que estão se preparando para a COP30, mas apenas com discurso, apenas com uma narrativa. Como é que a gente faz para separar compromissos reais desse discurso de marketing que quer surfar a onda verde? Isso eu acho que é muito importante. A gente foi muito criteriosos nos nossos cases, por exemplo. Então,
Cada empresa que participou desses cases tiveram que responder 200 perguntas. Essas 200 perguntas, a gente pegou muito, Rosana, das perguntas que são feitas para você participar do projeto que tem no BNDES, por exemplo, que é o BIP, né, que é uma plataforma para atrair investimento de fora e emprestar recursos aqui para o Brasil, mas tem uma dificuldade para você organizar, às vezes, o dinheiro, e muitas vezes, não são poucas, o dinheiro existe, o dinheiro está circulando, mas ele não vai para onde precisa ir. Então, o nosso esforço foi pegar com essas 200 perguntas que a gente fez para as empresas, falar, bom, essas perguntas estão, o que o BNDES está perguntando, o que o Banco Interamericano está perguntando, a gente vai ter até o William no nosso evento aí durante a COP, o que está perguntando o EcoInvest, por exemplo, que é uma oportunidade, o que ele está perguntando, como é que a gente vê essas perguntas e já encaixa para que o setor possa responder isso e ganhar tempo, a gente preparar, porque aí esse gap enorme, né, que você tem entre aquele que tem um projeto e aquele que tem um projeto no chão e aquele que está financiando, você começa a conversar e convergir essas duas conversas, ter realmente um diálogo. A gente está buscando fazer essa diplomacia financeira usando essas perguntas, o que evita o greenwashing, exatamente porque você tem que ter transparência, você tem uma série de monitoramentos, isso é uma coisa séria. Agora, isso aí como um todo, eu acho que é muito importante porque é uma oportunidade para as empresas que estão fazendo uma coisa séria. Agora, se você entrar, e aí eu não estou falando mais do setor privado, mas não controlado aí pelo CEBEDES, né, as empresas do CEBEDES, estou falando como um todo, no mundo e no Brasil todo. Você tem algumas camadas de participação, você tem na mídia social, um bando de coisa acontecendo, que não dá para ter um controle de tudo isso. E eu acho muito válido que você estimule todo mundo a estar fazendo isso. Claro que tem que ter certos critérios, mas tem essa camada de, digamos, de onda, de espuma, que é grande e que muitas vezes não tem tanta raiz, tanta solidez. Mas você tem outras camadas chamadas dentro dessa governança da COP, né, de planos de aceleração, né, de uma agenda onde estão esses projetos que é mais rigoroso. Então, eu diria que tem uma estrutura organizada para que não aconteça greenwashing, não só do CEBEDES que está cuidando disso, mas está lá a SBCOP cuidando disso, e outros Bloomberg e outros que estão parceiros, o Business, o Women Business, para que tenha gente que é comprometida com essa agenda, né? Essa agenda não surgiu agora para a gente, está há muito tempo aí. É uma oportunidade apenas. Então, como é que a gente continua nisso? Qual é a mensagem final que o setor privado brasileiro precisa levar ao mundo, Marina, durante a COP30? Que o Brasil é um país de soluções. Que as soluções baseadas na natureza, agricultura regenerativa, que a gente já é líder em agricultura regenerativa, mas tantas outras, crédito de carbono, remuneração de florestas, que a gente reconhece as pessoas, o meio ambiente e clima, e que eles estão interligados. E que para a gente gerar prosperidade para o futuro, a gente tem que aproveitar isso de forma economicamente. Então, é falar para todos, para o mundo inteiro, somos um país de soluções, precisamos de recursos, sim, para o que a gente tem de soluções, mas sabemos como utilizar esses recursos. Está aqui os projetos que a gente tem, e assim, são inúmeros projetos, e a gente vai mostrar como pode estar avançando nesse mutirão que já é muito grande, o Brasil já está conquistando aí o mundo inteiro, isso vai ficar claro nessa COP também, Rosana. E fica claro também, né, Marina, que o setor privado está demonstrando confiança, porque na medida em que ele apresenta essas soluções baseadas na natureza, ele também prova, pelo alinhamento à agenda ESG, que tem robustez, que tem capacidade de implementar todas essas iniciativas. Ele já faz, né, Rosana? Isso, porque não é vou fazer, é de acelerar a implementação, não é de implementar, não é só a COP da implementação. Já está aí implementado, mas é como é que eu acelero essa implementação, sem dúvida. E tem moral para fazer isso. Não é todo mundo que tem moral, a gente tem moral para fazer isso. Está aí fazendo, né? Isso que é importante. Sim. Marina, o papo foi tão gostoso que voou o tempo. Eu quero desobedecer. Vamos ficar mais uma horinha conversando aqui? Será que eu posso? Infelizmente, eu vou ter que encerrar nosso programa te desejando muito boa sorte lá em Belém. Você vai arrasar como grande articuladora do setor privado, nosso enviado especial, todo o seu talento e competência que você acumula aí durante esses anos todos.
E aí, numa próxima oportunidade, você vem para falar dos resultados, combinado? Combinadíssimo, Rosana. Muito obrigado por todo o seu empenho em toda essa agenda. A gente tem que furar a bolha, a gente fura muito essa bolha com você. Muito obrigada. Um beijo para você, até a próxima, querida. Até a próxima. Eu conversei com a Marina Grossi, presidente do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E a Marina também é a enviada especial do setor privado para a COP30. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Cauã Felipe e na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.